O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, resolveu mergulhar em mais uma polêmica. Se antes a gente teria medo do governo Bolsonaro por conta das armas, dessa vez a gente vai ter medo por causa dos livros mesmo. Professor Ricardo Vélez Rodrigues, a pergunta já tem a resposta. Ricardo Vélez Rodrigues é professor, antes de mais nada. Eu, desde muito cedo na minha vida, desde que estudava segundo grau, li um livro que me cativou, A Arte de Ensinar. E esse livro, A Arte de Ensinar, me mostrou que ser professor é uma coisa apaixonante. Como você desvendar o conhecimento que você tem para uma pessoa que está se iniciando e que quer o conhecimento. Você não sabe nada do que aconteceu, eu vou te apresentar mais ou menos. O ainda ministro da Educação, Ricardo Vélez, não sabemos por quanto tempo, né? Pode ser que caia, pode ser que não caia, pode ser que seja demitido, pode ser que peça para sair, enfim. Disse numa entrevista para o Valor Econômico que não houve ditadura e que os livros didáticos podem sofrer mudanças progressivas. É óbvio que essa fala repercutiu e repercutiu muito. Vários jornais do país fizeram alguma matéria falando sobre isso. Obviamente essa fala foi mal recebida por muitas pessoas, inclusive pelos próprios militares que não querem se envolver com isso. Eles não gostam de mexer muito nessa parte da história para não queimar o filme deles, para não desgastar o governo e para não desgastar a imagem deles e do vice, enfim. Não faz bem para os militares você mexer nesse período da história, no período da ditadura militar. E a fala do ministro repercutiu em vários jornais do país inteiro. Abre aspas para o que o ministro falou. Haverá mudanças progressivas à medida que seja resgatada uma versão da história mais ampla. Ele ainda disse mais uma vez, não aconteceu um golpe em 64. O professor dele, o mestre dele, Olavo de Carvalho, por exemplo, já admitiu num documentário em que ele fez a participação Brasil, 1964, Brasil entre armas e livros, ele falou que teve golpe. Mas o nosso ministro ainda não deu o braço a torcer. Abre aspas de novo para o que ele disse. O que ocorreu em 21 de março de 1964 não foi um golpe. O regime de 21 anos que sucedeu não foi uma ditadura. Ele ainda continuou dizendo o seguinte, abre aspas de novo. A história brasileira mostra que o 31 de março de 1964 foi uma decisão soberana da sociedade brasileira. Quem colocou o presidente Castelo Branco no poder não foram os quartéis. Foi a votação no Congresso, uma instância constitucional, quando há a ausência do presidente. Nessa parte mais específica agora que vai vir, ele se mostra o revisionista histórico que ele é. Ele mostra para que ele veio, por que ele está nesse governo. Abre aspas. Preparar o livro didático de forma tal que as crianças possam ter uma ideia verídica, real, do que foi a sua história. Esse é Ricardo Vélez, uma pessoa que não conhece a história do próprio país que ele é ministro, não conhece a história do próprio país em que ele está trabalhando e ainda vai contra o que os próprios militares, 4 anos depois de 1964, numa conta rápida 1968, admitiram. Durante a reunião que instituiu o AI-5, a gente tem Pedro Aleixo, vice-presidente na época, onde ele admite que estava se instaurando oficialmente uma ditadura no país. Feitos em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1967, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. A gente tem também Magalhães Pinto, na época ministro das Relações Exteriores, admitindo também que estava se instaurando uma ditadura militar. Como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. A gente tem também Jarbas Passarinho, na época ministro do Trabalho, também admitindo. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. E por último, mas não menos importante, nós temos também Costa e Silva, na época presidente militar,
que também admite com a seguinte frase, que está adotando essa medida, no caso, ditadura militar. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país. Alguns jornais interpretaram que esse movimento do ministro é mais um desespero para se manter no cargo. É uma busca desesperada para não ser demitido. Eu entendo que é um movimento consciente do ministro. Para mim, ele sabe exatamente aquilo que ele está fazendo. Ele, Bolsonaro e Olavo de Carvalho. O presidente Jair Bolsonaro, antes mesmo dele ser eleito, ele já tinha me oferecido o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura. E muita gente, são milhares de pessoas que me escrevem dizendo: não, você deveria assumir o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, por isso, assim. Então eu fico muito lisonjeado com isso, estou muito grato por essas ofertas, mas eu não posso aceitar de jeito nenhum. Então eu conheço gente muito mais qualificada, eu sugeri para o Ministério da Educação o Ricardo Vélez Rodrigues, que conhece o funcionamento do Ministério e é, vamos dizer, no mundo, o maior conhecedor de pensamento político brasileiro que existe, embora ele tenha nascido na Colômbia. Tá certo? O povo pede nas ruas é a volta, não, dos valores daquela época, onde o policial era policial, a família era respeitada, a educação existia. A minha geração, eu com 60 anos de idade, a minha geração realmente aprendia física, química, matemática, educação moral e cívica. Quando você entrava na sala de aula, a sua professora entrava na sala de aula, você se levantava, chamava de senhora ou de senhor. Era um Brasil completamente diferente do que nós vemos hoje. Tínhamos direitos humanos, ao contrário do que pregam, né, nos acusam naquela época. E não foi golpe militar. Existe um desejo de mudar o passado para poder moldar ele de acordo com aquilo que quer ser feito agora e no futuro, e está cada vez mais difícil do governo disfarçar. Será que a gente vai ver livros sendo queimado? O que antes parecia teoria da conspiração, que muitos poderiam dizer: ah, vocês ficam aí criticando teorias da conspiração, mas na verdade vocês estão fazendo também. Na verdade mesmo agora está ficando cada vez mais real. Os livros de histórias vão ser mudados progressivamente. Será que a gente vai ter livros sendo queimado também? Não seria novidade na história do mundo e na história do nosso país. E a gente sabe que a história gosta de se repetir. Caso isso aconteça, será que vai ter gente aplaudindo? Vai ter gente cantando hino, fazendo coreografias para comemorar que tem livro sendo queimado? O Brasil acordou, o gigante levantou. Hashtag somos todos Bolsonaro. Vou torcer para que esse cara fique o bastante para que todo mundo perceba que foi um erro, mas não o suficiente para perder uma geração, ou duas, ou três. Felizmente, nós estamos vivendo uma nova era, a era do governo sem ideologias, onde o Brasil é acima de tudo, inclusive acima dos fatos, menos acima dos Estados Unidos. E eu vou deixar aqui com vocês um texto, caso a gente acabe entrando numa ditadura. Não acreditava, mas para me salvar, virei religioso, crente do Messias. E se você sentir medo, achar que cometeu algum pecado, só tem uma saída. Na rua próxima à igreja, pegue a direita, porque ele sabe o que faz e a única coisa que você deve fazer é aceitar. Vou deixar outros 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você, caso tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado desse outro formato aqui. E até um próximo vídeo, tá?